Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nossa aula de número 16, que falará sobre os órgãos vegetativos das plantas. Bem, assim como os animais, as plantas elas também são formadas por células, não é mesmo? Essas células, elas se organizam em tecidos, e esses tecidos formam os órgãos dessas plantas, que vão ser especializados em diversas funções, assim como ocorre no nosso corpo, né? Cada órgão é especializado em alguma coisa. E no caso das plantas, existem órgãos que apresentam função vegetativa, que nós vamos ver do que se trata isso, né? O que é uma função vegetativa, e existem outros órgãos que vão desempenhar aí funções reprodutivas, tá? Então, vamos iniciar aqui vendo o que são esses órgãos vegetativos, né? Os órgãos vegetativos, eles vão estar relacionados à manutenção da vida da planta, às funções básicas, né? Para que ela sobreviva. E quais seriam esses órgãos vegetativos? As folhas, os caules e as raízes. E no caso dos órgãos reprodutivos, né, como o próprio nome já diz, eles são responsáveis pela reprodução das plantas. No caso das angiospermas, esses órgãos eles vão corresponder às flores, os frutos e às sementes. Mas os órgãos reprodutivos será, assim, o assunto da nossa próxima aula. Então, hoje nós veremos especificamente os órgãos vegetativos. Então, estes órgãos vegetativos, eles estão relacionados principalmente ao processo de nutrição da planta. Estão envolvidos na absorção, na distribuição e produção de nutrientes e as substâncias que são essenciais para a sobrevivência dela. E também para a sustentação da planta, conforme vocês podem ver aí nesse GIF. Falando aí, né, enquanto vocês observam esse GIF, a gente observa justamente, esses órgãos vegetativos que eu estou mencionando aí agora, tá? Então, vamos iniciar pela raiz, nosso primeiro órgão vegetativo aqui que nós vamos estudar. A raiz, né, ela tem a função principal e a função secundária. A função principal vai ser absorver água e sais minerais do solo, e também vai fixar a planta no substrato. Isso é muito importante. Tem plantas que têm raízes gigantes, né? Assim como elas, para que elas consigam alcançar grandes alturas. E a função secundária da raiz vai ser o armazenamento de substâncias nutritivas. Mas não são todas as espécies de plantas que vão fazer esse armazenamento aí de substâncias nutritivas. E como exemplo para vocês de plantas que fazem isso, eu posso citar o aipim, a cenoura, a batata doce, que vão armazenar essas substâncias aí que são produzidas através da fotossíntese e são armazenadas em forma de amido, que é um carboidrato, né? Existem variados tipos de raízes e, de acordo com o habitat dessas raízes, elas podem ser classificadas em subterrâneas, aquáticas e aéreas. As raízes subterrâneas são classificadas assim, dessa forma, né? Quando elas estão enterradas no solo. Aí, esse exemplo aqui da cenoura, tá? Essa primeira foto aqui de cima que eu estou mostrando com o cursor do mouse. As raízes aquáticas são classificadas dessa forma, né? Quando as raízes estão submersas na água, como essa imagem que eu estou aqui apontando para vocês. E nós temos também as raízes aéreas, quando elas ficam sobre o solo, né? Fora da terra. As raízes subterrâneas, elas ajudam muito, né, para que não ocorra a erosão no solo. O que seria essa erosão do solo? É quando o solo ele está sem nenhum tipo de proteção, né? O vento e a água vai levando diversas partículas do solo e vai causando a erosão. Tá? Então, essas raízes subterrâneas ajudam a fixar o solo e a protegê-lo também desse processo de erosão que eu acabei de falar para vocês. As raízes das gramíneas, que no caso aqui é representado pela grama, né, que é bem comum, todo mundo conhece, esse tipo de raiz das gramíneas é chamado de raiz fasciculada, porque
são raízes bastante numerosas e essas raízes elas se entrelaçam no solo e evitam, né, que o solo sofra a erosão, esse desgaste que eu falei com vocês. Então, tá vendo como que a grama, né, como que ela pode auxiliar aí para a gente combater, evitar a erosão do solo? As raízes aéreas, elas podem ter distintas funções. Vai depender aí do ambiente onde ela tiver. Então, nós temos as raízes respiratórias, que são raízes que estão presentes em espécies que vivem no manguezal, que é essa primeira imagem aqui que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Eu já falei um pouco sobre o mangue. Essas raízes elas ficam para fora do solo, porque nesse solo onde essas plantas ficam fixadas, tem uma grande quantidade de sais, né? Então, essas raízes elas precisam ser para fora para que essa planta consiga respirar. Tá bom, pessoal? E tem estruturas pequenininhas que a gente chama de pneumatóforos, que estão presentes nessas raízes, para que essa planta ela consiga respirar. Por isso que elas são assim para fora do solo. Nós temos ainda, né? Falando de raízes aéreas, as raízes tabulares, que eu já cheguei a mencionar em aulas anteriores com vocês, surgiu uma dúvida, né, de um colega durante a aula, e eu mostrei rapidamente o que são essas raízes tabulares, né? Elas recebem esse nome porque elas são semelhantes a tábuas. E qual a função dessas raízes tão grandes, né? Elas têm função de equilíbrio, para que aquelas plantas que são enormes, aquelas árvores gigantescas mesmo, elas consigam atingir muitos metros aí de altura. Então, geralmente, essas raízes, né, nós vamos observar em plantas de grande porte, elas são bem grandes mesmo. Tem casos da gente chegar ali perto dessa raiz e conseguir meio que entrar assim, né, bem próximo ali a ela e ficar até escondido no meio dessas raízes, de tão grande que elas são. E nós temos também as raízes sugadoras. Essas aqui acredito que vocês conheçam bem. Tem uma planta, né, que inclusive é chamada de erva de passarinho. Talvez vocês conheçam. Acredito que conheçam sim. Elas sugam os nutrientes da planta que ela parasita, né, que a gente chama de planta hospedeira. Então, ela vai retirar os nutrientes daquela planta, vai retirar a seiva. E em alguns casos chega a sufocar e matar mesmo, né, a planta hospedeira. Então, são essas raízes sugadoras, conforme vocês podem observar aqui nessa imagem que eu estou apontando com o cursor do mouse para vocês. Bem, vamos ao nosso próximo órgão vegetativo, que é o caule. O caule, ele é o órgão de sustentação da planta. E é nesse caule que ocorre a condução da seiva. Então, é onde vai estar localizados os vasos condutores de seiva bruta e seiva elaborada. Vou relembrar com vocês o que é seiva bruta e o que é seiva elaborada, rapidinho, tá? A seiva bruta, ela é composta por água e sais minerais que são retirados do solo, né? Através das raízes, então ela vai passar aí por esses vasos condutores, né, pelo caule da planta, seiva bruta. E a seiva elaborada é a seiva que ela é produzida através do processo de fotossíntese, por isso que é elaborada, né, por isso que recebe esse nome, mais elaborada, né, depois que desse processo de fotossíntese, que vai ser a glicose, tá? E no caso aqui das plantas herbáceas, que a gente chama essas plantas de menor porte, inclusive, como salsinha, camomila, alecrim, hortelã, né? O caule dessas plantas herbáceas, ele é mais flexível. Agora, em árvores, o caule ele é bem mais firme e mais resistente, justamente pelo grande porte, né, dessas plantas. Uma árvore de porte grande, né, ela tem uma casca mais grossa, tem que ser mais firme realmente esse caule para poder sustentar a planta que é maior, ok? Então, os caules, né, podem ser classificados de 3 formas também. Eles podem ser classificados em caules aéreos, que vão crescer acima do solo e geralmente são os mais comuns. Aqui no caso, eu coloquei para vocês um exemplo de caule aéreo. Esse caule aqui das palmeiras, que ele inclusive
é chamado de estipe, porque ele é um caule cilíndrico, alongado e fibroso, e ele não tem ramificações, né? Ele vai apresentar somente um conjunto de folhas lá em cima, na extremidade superior. E nós temos também os caules subterrâneos, que é esse aqui, pessoal, que são caules que crescem no interior do solo. É bem interessante. Inclusive, a batata inglesa, que é essa batata que a gente geralmente consome bastante na nossa alimentação, ela é um caule, né? Olha só que interessante. E é do tipo, a gente chama, né, de tubérculo, que apresenta uma reserva bem grande de amido. Então, é um caule subterrâneo. Bem interessante, né? Já a batata doce, que é aquela outra batata que muitas pessoas que fazem atividades físicas, né, fisiculturistas e tal, consomem com bastante frequência, elas já são raízes. Mas aqui no caso da batata inglesa, ela é um caule subterrâneo, que a gente chama de tubérculo, ok? E nós temos também os caules aquáticos. Os caules aquáticos, eles se encontram dentro da água, conforme a gente pode observar aqui nessa outra imagem. E eles são caules mais suculentos, né? E eles têm que ser um pouco mais flexíveis, porque como eles acompanham o movimento da água, se eles fossem muito rígidos, eles poderiam quebrar, né? Perdão, e aí a planta, né, acaba perdendo uma parte dela, né, acaba morrendo. Então, é basicamente isso sobre os caules, pessoal. Agora, outra coisa bem interessante que as plantas podem apresentar são algumas especializações. Essa aqui eu acredito que vocês ainda não tenham ouvido falar por aí. Então, para que servem essas especializações das plantas? Para que ela consiga, né, interagir melhor com o ambiente, sobreviver melhor. E entre essas especializações, nós podemos citar os acúlios, os espinhos e as gavinhas. Talvez os espinhos você já tenha ouvido falar por aí com bastante frequência. Mas o que seriam acúlios? Vamos observar nessa primeira imagem aqui. Os acúlios são essas estruturas aqui que vocês estão vendo, que bem parece assim com espinho, né? Mas só que eles não têm vasos condutores de seiva. Então, por isso, eles são fáceis de destacar. Quando você pega aí um galho de rosa e vira assim, né, aquela estrutura, ela solta com facilidade, né? É bem fácil de soltar aí essa estrutura, que a gente, inclusive, dá o nome de acúlio. Agora, quando a gente fala de espinhos, nessa segunda imagem aqui, a gente pode observar o que são os espinhos. Os espinhos, eles vão ser estruturas pontiagudas, que vão ser originadas de ramos modificados. E como no interior dessas estruturas aí existem vasos condutores de seiva, eles são mais difíceis de retirar. Não significa que seja impossível, mas não vai ser fácil, como aqui no caso da roseira, que a gente dá uma viradinha e ele logo destaca, ele logo solta, né? Os espinhos é um pouco mais difícil por causa disso. Então, bem interessante, né? E a terceira estrutura são as gavinhas. As gavinhas estão aqui, né, ilustrados por essa terceira imagem, e são estruturas que vão possibilitar a fixação da planta. E onde que a gente vai observar essas gavinhas? Em videiras, né? No chuchu também. Quando a gente vai lá, né, e observa a uva, né? Quem tem aí plantado uva, a gente observa essas gavinhas, que são aí estruturas que vão auxiliar na fixação da planta. Então, bem interessante, não é mesmo, pessoal? Bem fácil, né? E, para finalizar, né, o último órgão vegetativo são as folhas. As folhas, elas desempenham também funções muito importantes, que são as funções metabólicas, a fotossíntese, a transpiração e a respiração da planta, tá? As folhas, elas vão ter formatos variados, isso aí vai depender vai variar, né, de uma espécie para outra. A maioria, né, vai apresentar uma lâmina plana
com essas nervuras, conforme está ilustrado aqui nessa imagem para vocês, que são os canais formados pelos tecidos de condução de seiva. E não são todas as folhas que vão ter exatamente esse mesmo tipo de nervura, mas isso a gente vai ver também um pouco mais à frente, tá? Sobre as nervuras das folhas. Mas é importante que vocês saibam aí que elas desempenham essas funções metabólicas, fotossíntese, transpiração e a respiração. As folhas, elas são responsáveis pela maior parte da fotossíntese realizada pela planta. E vocês vão entender por que eu não falei que são totalmente responsáveis, e sim responsáveis pela maior parte, porque vai ter uma outra estrutura mais à frente que nós vamos ver, que também vai desempenhar aí papel, né? Esse papel de fotossíntese. As trocas gasosas que são realizadas pelas plantas, né, vão ser feitas principalmente por estruturas que são chamadas de estômatos, que ficam na parte inferior das folhas. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês, uma imagem microscópica, mostrando para vocês essas estruturas, os estômatos. São essas estruturas aqui, tá, pessoal? E eu coloquei aqui, inclusive, esse detalhe, né, dos cloroplastos sendo mostrados. Os cloroplastos são aquelas organelas onde fica armazenado o pigmento verde, a clorofila, né, a clorofila. E aqui, esses estômatos estão abertos. Então, quando esses estômatos eles estão abertos, ocorre a transpiração das plantas. As plantas também transpiram, assim como nós transpiramos, né? As plantas também transpiram. E quando a planta transpira, ela perde água, né? Então, algumas plantas de ambientes secos, elas fecham os estômatos durante os períodos mais quentes do dia para evitar a perda excessiva de água. Agora, em locais com bastante umidade, conforme é aqui nessa parte, na nossa cidade, inclusive, né? Na mata da nossa cidade, que é mais úmida, os estômatos eles ficam abertos por mais tempos e as folhas, inclusive, também podem ser até maiores. Então, vocês já viram aí o detalhe dos estômatos, né? Agora, tem plantas, pessoal, que têm as folhas modificadas. Um exemplo vocês já conhecem, porque eu já falei várias vezes, né, com vocês, que é o caso do cacto, né? Para que ele tem essa folha modificada em forma de espinho? Para evitar a perda de água. Então, onde que a fotossíntese vai ocorrer se ele não tem essas folhas assim como as outras plantas têm, né? Vai ocorrer no caule. Por isso que eu disse lá atrás que vocês entenderiam porque que não são só as folhas que são responsáveis por toda a fotossíntese que todas as plantas fazem, né? No caso aqui do cacto tem as suas folhas modificadas em forma de espinho, a fotossíntese vai ocorrer no caule, que é onde vai ter a presença de clorofila, para que a fotossíntese seja realizada, tá? Agora, nós temos outras folhas também outras plantas, né, que têm as folhas modificadas com outras funções, que é o caso das brácteas. As brácteas, elas são folhas coloridas que têm função de proteger a flor e atrair polinizadores. Então, um exemplo bem comum disso é o bico de papagaio, que as pessoas também chamam de flor do Natal. Mas olha só, a flor aqui nesse caso é só essa partezinha do meio, isso mesmo, pessoal. Aqui nós temos essas folhas que são modificadas, que tem essas cores, né, para chamar aí a atenção dos polinizadores e atraí-los para polinizar a flor que está aqui. Então, aqui neste caso, as brácteas seriam essas folhas vermelhas aqui, ok? E temos ainda outro exemplo, que são as folhas insectívoras. Essas folhas, elas têm pelos que vão produzir umas substâncias viscosas, que são essas gotinhas aqui que vocês estão vendo, que parecem gotinhas de água, mas não são. São essa substância viscosa que tem a função de prender e digerir os insetos. E essas
folhas, né, elas são chamadas popularmente de plantas carnívoras. Não é que ela abra uma boca e engula um alimento, tem um sistema digestório, nada disso, né? Mas como que isso vai ocorrer? Ela também vai fazer fotossíntese, ela também tem clorofila e vai fazer fotossíntese. Porém, né, elas crescem geralmente em ambientes, em solos que têm pouco nitrogênio. Então, elas acabam absorvendo o nitrogênio dos insetos que elas capturam através aí dessa substância viscosa que elas liberam. Bem interessante, né? Então, pessoal, agora eu vou pedir para que vocês façam os exercícios no livro didático da seção Hora de Estudo, das páginas 52 a 54. Bons estudos, um grande abraço e até a nossa próxima aula!